Bonjour! Hoje eu tô aqui para falar de um livro, Les Fables, de Marie de France. Fables são fábulas. Elas são um pouco difíceis de entender, o vocabulário é um pouco mais avançado, mas eu acho ótimo para a gente ouvir a musicalidade do francês. A Marie de France foi a primeira mulher que escreveu em língua francesa. Ela escreveu no século XII essas fábulas, que estavam na tradição oral, muitas vindas de Ésopo. No século XVII, ou seja, 5 séculos depois, muitas dessas fábulas foram também escritas por La Fontaine, que é um autor francês muito conhecido e que hoje todas essas fábulas, se vocês digitarem ali no Google, são todas atribuídas a La Fontaine. Mas a Marie de France, 5 séculos antes dele, já tinha escrito com excelente qualidade esse recueil, né, que é um conjunto de fábulas. E aí eu escolhi uma aqui pra gente ler juntos. Vamos lá. Inclusive, ela é bem conhecida porque o La Fontaine também escreveu essa fábula. Le corbeau et le renard. O corvo e... Le corbeau et le renard. O corvo e... Fox. Raposa. Le corbeau et le renard. O corvo e a raposa. On le dit, et c'est vrai peut-être, passant devant une fenêtre, grand ouverte sur un cellier, un corbeau vit, émerveillé, des fromages qui s'égouttaient bien alignés sur une claie. Il en prit un et s'en alla. Un renard qui passait par là vit le fromage, et ce renard eut envie d'en avoir sa part. À lui d'essayer de ruser pour voir s'il pouvait l'abuser. « Ah, Seigneur Dieu, le bel oiseau, s'écrie le renard, qu'il est beau! Au monde, il n'y a pas sa pareille. De mes yeux, voir telle merveille. S'il a le chant digne de son corps, il vaut plus que son pesant d'or. Entendant clamer à la ronde qu'il est sans égal en ce monde, le corbeau se dit « Chantons donc! Ne perdons point notre renom. » Il ouvrit le bec, il chanta. Le fromage lui échappa et s'en vint tomber sur la terre, où Goupil en fit son affaire. Sans plus se soucier de ramage, il aimait bien mieux le fromage. Ainsi va-t-il des orgueilleux, trop pleins d'envie d'être glorieux. Il les flatte et sait leur mentir, les fait sans peine les servir, et y dépense follement por prix de ses faux compliments. Vamos entender agora qual que é a história? Le corbeau et le renard. Le corbeau é o corvo e le renard é a raposa. Então, um resumo breve, estava lá o corbeau, que é o pássaro, viu uns queijos, pegou um. Depois chega o renard, a raposa, olha ali o queijo e pensa, eu quero uma parte desse queijo. Como fazer para conseguir? Ele começa a fazer elogios ao corvo. Diz que ele canta, deve cantar muito bem, se a cantoria desse corvo for como sua beleza, as belezas da sua pluma. Bom, o corbeau fica todo feliz, pensa então, bom, vou cantar, vou mostrar como meu canto é belo. E no que ele abre o bico, cai o queijo. E, obviamente, a raposa que estava ali esperando e pega o queijo e vai embora. Qual que é a moral da história? A moral da história é que as pessoas orgulhosas, quando são elogiadas, elas acabam servindo aqueles que as elogiam e perdem, né, aquilo que elas tinham, no caso, o queijo. Fábulas são textos um pouco difíceis no geral. Elas usam um vocabulário específico e elas têm estruturas mais complexas de gramática e de organização da frase. Mas elas são uma excelente opção para você aprender francês. Existem muitas fábulas no YouTube, porque elas são para crianças, então você consegue ver as imagens, consegue entender o básico da história pelas imagens e ao ler várias vezes uma fábula, você se apropria daquela estrutura mais complexa e também treina a sua pronúncia. É muito importante a gente repetir várias vezes a mesma coisa, as mesmas palavras, o mesmo encadeamento de palavras, para a gente treinar a musculatura da boca e conseguir falar bem o francês. Então fica aí a minha dica, ouçam fábulas, leiam fábulas, decorem fábulas. Eu sei que o brasileiro detesta
detesta decorar coisas. Mas assim, de verdade, ajuda muito. Quando você lê várias vezes o mesmo texto, o seu nível de apropriação daquilo é muito alto. Então fica a minha dica, leiam as fábulas que quiserem, e Le Corbeau et le Renard, que foi a fábula de hoje, está disponível em milhares de vídeos na internet, é só você procurar.